Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu ainda, antes de colocar algumas questões que trazia para colocar, gostava de me referir, até pela ausência de referência por parte da Sra. Ministra, a algumas questões que foram colocadas sobre o estudo PISA, precisamente esse estudo. A Sra. Ministra trouxe-nos os livros, nós já tínhamos por acaso, agradecemos a referência aos títulos dos livros, é muito importante, mas de facto é quase próximo do inútil fazer uma avaliação estatística sem termos o conhecimento da ficha técnica, e como a Sra. Ministra sabe, a ficha técnica do estudo PISA só sai um ano depois, curiosamente, da divulgação dos resultados, só sairá em meados de 2011. Portanto, até lá, da parte do PCP, obviamente que registramos os resultados, obviamente que faremos o possível para ter deles uma avaliação o mais concreta possível, mas também temos noção de que é muito complexo fazer qualquer tipo de avaliação, muito menos avaliações como as que o Governo tem feito, que curiosamente em 2006, quando o estudo foi absolutamente catastrófico para Portugal, o Governo não se referiu a ele, aliás até o desvalorizou, e agora que o estudo traz uma melhoria, Sra. Ministra, também lhe apelo para que veja que a melhoria, na verdade, o que resulta dos resultados de PISA 2009 não é tanto um resultado extraordinário em 2009, é de facto um resultado catastrófico em 2006. Porque o crescimento dos nossos resultados seria sustentado não fosse de facto o desastre que o Ministério que a antecedeu, aliás, a sua origem, não tivesse levado a cabo a política que levou. Portanto, o que há de facto a ressalvar é um desastre em 2006, do qual aparentemente as escolas, os professores, os estudantes e as famílias, por esforço próprio, diga-se de passagem, Sra. Ministra, porque a realidade não se alterou assim tanto, estão, ou aparentemente estão, a ultrapassar. Outras questões que a Sra. Ministra aqui nos fez breves referências e que merecem questão. Da parte do PCP, a Sra. Ministra fez alusão a um estudo que estaria a desenvolver sobre a reorganização da rede, o reordenamento da rede. Já em 2009 assistimos ao encerramento, aliás em 2010, em agosto de 2010, ao encerramento de um conjunto muito vasto de escolas, com os mega-agrupamentos. Estamos certos, aliás é o próprio Governo que indica, ou dá essa indicação, de que essa política do Governo vai continuar. Era bom, Sra. Ministra, que em 2011 não chegássemos ao dia 1 de agosto e conhecer outra vez o conjunto de escolas que vai encerrar, sem saber qual foi o critério, sem saber absolutamente nada. Era bom, se a Sra. Ministra diz que está a desenvolver esse estudo, que fosse dada nota da metodologia utilizada, dos resultados obtidos desses estudos, para que também a Assembleia da República se possa pronunciar sobre essa estratégia de encerramento de escolas e de constituição de mega-agrupamentos que o Governo está a levar a cabo. A Sra. Ministra cometeu aí um lapso, disse que fez uma reorganização dos currículos e da estrutura curricular, ainda não fez, está a preparar-se, tanto quanto sabemos. Esperemos que esta Assembleia também possa vir a ter uma palavra a dizer, aliás, e todos os parceiros educativos, coisa que até agora não está a decorrer da melhor forma, tanto quanto sabemos, já tem o diploma quase prontinho para publicação e ainda agora o CNE não deu parecer, o Conselho Nacional de Educação, mas aguardemos, também não queremos criar aqui nenhum acontecimento, esperemos que o Governo tenha o bom senso de discutir esta matéria com os parceiros educativos e também com a Assembleia da República. O que gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, é, de facto, das incongruências que vão surgindo no discurso do Governo. O Orçamento do Estado aponta para o fim do estudo acompanhado e o Primeiro-Ministro vem-nos anunciar que das horas do estudo acompanhado, obrigatoriamente, uma será para a matemática. A pergunta que lhe faço é, já que a Sra. Ministra conhece o teor desse projeto de decreto-lei que reorganiza os currículos e que parece que já o tem bastante consolidado, não é? Essa reorganização, na sua cabeça, provavelmente, gostava de lhe perguntar, afinal, o que é que vai ser isto, porque a resposta que deu agora à Sra. Deputada que me antecedeu não é minimamente satisfatória. Vai haver estudo acompanhado só para quem precisa, mas o Orçamento de Estado diz que acaba, o Primeiro-Ministro diz que é obrigatoriamente para a matemática. Afinal de contas, em que é que ficamos? Afinal de contas, o que é que vai acontecer ao estudo acompanhado e como é que se vai obrigar a utilização de uma hora do estudo acompanhado para a matemática? Se é que é isso que vai acontecer. Ou então o Primeiro-Ministro também não fazia ideia do que estava a falar, o que também não nos surpreenderia. Senhora Ministra, sobre a educação visual e tecnológica também se justificava uma palavra. Qual é a intenção deste Governo e qual é o estudo em que se baseia para diminuir em 50% o número de professores, passando a haver apenas um professor responsável pela disciplina em vez de 2, como atualmente se verifica.
Concurso para professores contratados. Este Governo impediu a contratação por escolas de professores entre o 30 de novembro e o 30 de dezembro. Não houve a possibilidade mesmo de suprir as necessidades transitórias nessas escolas. O que lhe pergunto, Sra. Ministra, é, já conhecendo a indisponibilidade do Governo para a contratação destes professores, ainda que isso signifique o incumprimento de um contrato, de um compromisso assumido, gostava de lhe perguntar como é que vai resolver a situação destes professores? Como é que vai garantir que, quer os professores contratados, quer as escolas, veem uma resposta para esta situação que dura há anos, que é a da instabilidade do seu corpo docente, a da desvalorização do trabalho do professor e a da instabilidade emocional e pessoal também dos professores, obviamente que, como a Sra. Ministra deve compreender, tem um trabalho ainda mais volátil do que o do Ministro. Portanto, a Sra. Ministra não sabe se está cá daqui a 4 anos, o professor não sabe se está lá daqui a 1 ano, não sabe se vai estar com aqueles alunos se não está. Termino, Sra. Ministra, com 2 questões muito breves, porque também não tenho mais tempo. Educação sexual. A lei já existe. A lei está, neste momento, do ponto de vista formal, está capaz de ser aplicada. Sra. Ministra, porquê é que continua sem existir educação sexual nas escolas, de acordo com os planos e de acordo com a lei? A Sra. Ministra dir-me-á que existem várias experiências que os professores levam a cabo, que as escolas levam a cabo. Sem dúvida, temos noção disso. Mas, de acordo com a lei, um programa que seja orientado e estrategicamente dirigido não existe ainda hoje, Sra. Ministra, nas escolas. E a verba para a educação para a saúde sofreu um corte neste Orçamento de Estado, o que também não é um bom indicador. Termino. Onde é que está o relatório do Grupo de Acompanhamento das Políticas Orçamentais que o Governo constituiu para fazer o orçamento do seu Ministério? Já lhe pedimos esse relatório várias vezes por escrito, a Sra. Ministra continua a não nos enviar, e eu cada vez temos mais dúvidas se a Sra. Ministra terá a mínima noção do que diria esse relatório ou se continua a ser apenas a fronte e a cara e a face de um Ministério que, afinal de contas, não dirige.